Vamos falar aqui sobre conversão de tourniquet. A técnica de conversão de tourniquet tem que respeitar 3 critérios, Marcelão. Explica pra gente aí quais são esses critérios e o que é conversão de tourniquet. Isso, Léo. Eu gostaria muito de explicar rapidamente o que é conversão de tourniquet para que as pessoas não pensem. Infelizmente, até alguns profissionais já reconhecidos confundem conversão de tourniquet com reposicionamento de tourniquet. Essas técnicas estão previstas em literaturas internacionais que já são validadas para os atendimentos às vítimas de acidentes de qualquer tipo, de atiradores ativos de guerra, Tactical Combat Casualty Care, Tactical Emergency Casualty Care, que é o Deployed Medicine, inclusive a gente já citou ele nas nossas literaturas aqui na live de ontem. Então, a conversão de um torniquete é a aplicação de um torniquete inicialmente num ferimento, que você observou em um segundo momento menos agitado do seu atendimento, no local menos quente, um local morno, uma ambulância, que você tem um ferimento que não era passível de aplicação de torniquete e você aplicou porque tinha muito sangue saindo naquele momento. Você pode fazer um curativo sobre aquele ferimento, afrouxar o torniquete depois de aplicar esse curativo apertado ou um preenchimento de feridas e verificar, afrouxar o torniquete não é retirar o torniquete, é afrouxar o torniquete, ele se mantém na posição em que ele estava e verificar se aquele sangramento parou. Beleza? Se o sangramento voltar, tem que reapertar o torniquete e não afrouxar mais. Isso é conversão de torniquete. Ou você faz o curativo e afrouxa o torniquete, ele funciona, e o torniquete não pode ser retirado dali. Então, esse torniquete vai permanecer na posição, porque se em algum momento falhar ou voltar a sangrar, ele é reapertado. Isso é conversão. Reposicionamento do torniquete é você ter um torniquete numa posição do membro e querer aplicar um outro, aí sim, mais próximo do ferimento. Ou seja, eu quero aplicar um torniquete mais próximo do local onde está o ferimento, que não passe, obviamente, de menos de 5 a 7 centímetros, 2 a 3 polegadas. E aí esse primeiro torniquete seria afrouxado para o segundo torniquete ser efetivo. Isso é reposicionamento. Vou falar rapidamente, porque eu, sinceramente, sei que existe, já falei isso em uma live, mas eu não vejo uma motivação para se fazer uma ou a outra técnica. Eu até recomendo fazer um curativo em um ferimento, em um membro que tenha sido aplicado um torniquete. Por que eu recomendo? Porque a gente tem que proteger essa vítima de uma contaminação externa. E se eu tenho um ferimento aberto e já fiz um torniquete, parei o sangramento, eu posso fazer. Mas a conversão do torniquete é contemplada na literatura e nós estamos aqui para trazer para vocês tudo a respeito do torniquete. Tá bom? Então, para fazer essa conversão, aí tem os critérios. Pode colocar aí para o pessoal ver. A vítima não pode apresentar sinais de choque. Se você tiver com a vítima que apresenta sinais de choque, não é para fazer a conversão. Tem que ser possível de monitorar a ferida de perto e observar se não volta a sangrar, ou seja, tem que ter uma pessoa ou você mesmo tem que ficar monitorando essa vítima depois de fazer uma conversão de torniquete. E o torniquete não pode estar sendo usado para estar controlando uma hemorragia que foi de uma extremidade foi amputada. Ou seja, esses são os 3 critérios para que você não aplique. Ou seja, a vítima apresenta na choque, você não aplica. Se você não tem ninguém para monitorar, você não aplica. E ao contrário também acontece. Se você não quiser, se quiser converter, eu tenho que verificar se o torniquete foi aplicado há mais de 6 horas. Não é para converter o torniquete, porque eu já tenho subprodutos metabólicos daquele membro aprisionados que podem fazer uma síndrome de reperfusão, né? Voltar para a corrente sanguínea e posso prejudicar muito mais essa vítima do que beneficiar com essa técnica. A vítima chegará a um centro de tratamento menos ou dentro de 2 horas, um tempo menor ou igual a 2 horas para o tratamento definitivo. Então, não tem motivação, não tem necessidade de fazer uma conversão de torniquete e, obviamente, as considerações táticas e médicas se tornam em transição para um método de controle de hemorragia desaconselhável. Ou seja, se eu tenho uma outra prioridade, eu não vou fazer uma conversão de torniquete para simplesmente usar a técnica. Então, eles têm os critérios para ser utilizados, e tem até alguns outros mais, mas as técnicas principais e os critérios principais para converter ou não o torniquete são esses aí. Repetindo, é uma técnica que está contemplada na literatura. Eles pensaram em que, às vezes, colocar um torniquete em um momento grave do evento traumático, e aí pode ser um atirador ativo, pode ser um momento de ambiente hostil com tiroteio, ou um momento em que a vítima sofreu um acidente e o local ainda está arriscado. Você não quer fazer com que ela perca mais sangue, você aplicou o torniquete. Mas quando chegou no local mais tranquilo,
no local da ambulância, no local, no segundo plano que você retirou essa vítima, e foi avaliar e o ferimento não era compatível com a aplicação do torniquete. Então, você pode sim pensar em fazer a conversão, desde que cumpra os requisitos para que se faça ou não se faça essa aplicabilidade da conversão do torniquete. Marcelão, eu acho muito interessante a possibilidade de fazer uma conversão de torniquete desde que ela seja bem indicada. E esse segundo ponto aqui, não converta o torniquete se a vítima chegará a um centro de tratamento médico dentro de 2 horas ou menos após a hora de aplicação do torniquete, né? Ou seja, o torniquete foi aplicado há mais de 6 horas, não. Mas se ele vai chegar entre 2 horas, também não tem necessidade. Então ele diz o que para a gente aqui? Que você vai fazer eventualmente a conversão de torniquete se essa vítima chegar entre 2 e 6 horas após a aplicação do torniquete. Exatamente. E por que eu acho isso algo interessante na minha concepção? Um dos princípios fundamentais do APH é não causar mais danos para o paciente. Então não precisa atirar de canhão para matar uma formiga. Então, se você puder fazer, e aí, às vezes, o sistema acha que o profissional de APH ele não tem capacidade de discernimento, que ele não tem capacidade de raciocínio crítico, que ele não tem capacidade de poder tomar uma decisão minimalista, elegante, bonita, bem adaptada, bem indicada para seu paciente. Por que a gente tem que ser sempre tiro de canhão, grosseiro? Por que pecar por excesso? Sempre. Então, acho que é uma decisão muito interessante, muito pensada. Se eu parei a hemorragia está parada nesse paciente. Só que eu vou demorar mais de 2 horas para chegar no hospital. E eu estou com esse torniquete ali que vai, querendo ou não, mais de 2 horas, começar a criar algum tipo de subproduto ali dessa isquemia. E eu tiver a possibilidade, conscientemente, respeitando todos os outros critérios de um paciente que não está chocado, de um paciente que não está com o membro amputado, onde eu posso estar reavaliando, etc. Se eu puder fazer isso de forma consciente, essa conversão, e a conversão ela é efetiva, Exato. E essa conversão ela vai permitir com que esse membro não fique isquemiado sem necessidade, eu estarei contemplando o princípio de não gerar mais dano. Então, eu acho que é algo interessante a fazer desde que seja consciente. E é simples pensar, se você sabe que vai chegar em até 2 horas, não precisa fazer a conversão, não é indicado. Mas, então, se eu souber que eu vou passar de 2 horas com essa vítima no transporte antes de completar 2 horas, eu posso fazer a conversão. Eu estou com a vítima há 1 hora com o torniquete. A minha equipe, minha regulação ou meu transporte disse assim, a gente vai demorar 3 horas. Então, eu já faço a técnica, porque eu já sei que vai demorar mais de 2 horas. Sem precisar esperar completar 6 horas para que seja inviável isso e, obviamente, antes de 2 horas, para que eu já não tenha nenhum problema com essa produção de subprodutos ou qualquer outro tipo de lesão que eu possa causar uma iatrogenia. Sucesso, é isso mesmo. Raciocínio é esse. O Rafael ele falou aqui, conversão de torniquete dá medo de hiperpotassemia ou formação de trombo, né? Rafael, quando você utiliza um torniquete, de fato, você tem a possibilidade de complicações ao reperfundir esse membro. Quanto mais cedo você toma essa decisão, menor a probabilidade dessa complicação acontecer. A literatura entende que acima de 6 horas seria contraindicado, porque essa complicação, de fato, ela existe, né? Assim como, por exemplo, um paciente que está com o membro esmagado em um veículo, o ideal é você fazer essa retirada com o paciente monitorizado. Idealmente, o suporte avançado vai ter esses cuidados de, por exemplo, fazer uma volemia nesse paciente para fazer uma prevenção de uma possível síndrome de reperfusão. Então, esses são alguns cuidados que podem, eventualmente, por uma equipe avançada, né, no meu entendimento, ser utilizado para minimizar esses riscos. Mas a ideia aqui da conversão de torniquete, no meu entendimento, é conseguir tomar essa decisão o mais precocemente possível, e baseado na previsão da durabilidade desse atendimento. Então, eu fiz um torniquete, esse torniquete foi efetivo, e eu estou calculando
que eu vou ter que passar muito tempo com esse paciente, mais de 2 horas para chegar no hospital. Então, eventualmente, eu posso optar por fazer essa conversão de forma consciente, de forma criteriosa, tá? E, eventualmente, se houver um sangramento, você vai perceber muito rapidamente, você não vai deixar o paciente perder sangue, você vai reapertar o torniquete e você vai resolver o problema ali no momento, tá? Então, realmente é algo para ser feito com cautela, com cuidado e com critério. Exatamente. Um profissional de qualidade, ele raciocina na cena, tá, gente? A gente, quando fala com vocês aqui, que a gente gosta de trazer as informações, é para que a gente não dê para vocês receita de bolo. A gente está trazendo para vocês aqui a chamada a ter pensamento crítico. E é bom a gente estar aqui e ver essa quantidade de comentários e perguntas, porque quanto mais vocês perguntam, mais pensamento crítico vocês têm. Por mais que sejam dúvidas recorrentes, tá? Então, raciocinem fácil, pensem com critério e sejam profissionais experientes, ou se não forem, comece a treinar para ser, né? Porque isso que vai trazer a vocês a excelência de ser um profissional de qualidade lá na frente e não vai ter esse medo de fazer uma técnica quando tiver a certeza do que pode ou não acontecer, segundo o que você aprendeu já. É aquilo que você sempre fala, Marcelo, e a gente discute, né? Não transferir a ansiedade para o paciente. Exatamente.